Olá, meu nome é Le- Olá, meu nome é Letícia. Vamos começar hoje nossa aula 1 de evolução do curso Luísa Maim. Está fora da ordem, na verdade, essa aula não foi, já foi dada, mas ela no dia não pôde ser gravada, então estou hoje repetindo essa aula e a gente vai falar sobre o que é genético, o que é ambiental, para que a gente possa falar, introduzir os fundamentos da evolução. Um minuto. Vamos ver se o vídeo é reproduzido sem maiores problemas. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham a carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente. Elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar.
Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Oi, pessoal, espero que ele levou, além de amostras de planta... Esse primeiro... Opa, sei que não quer ir. Já é para ir. Esse primeiro vídeo é para a gente lembrar só um pouquinho de Darwin e eu vou falar dele mais para frente. É para que a gente pense na teoria da evolução e como ela mudou o mundo e foi a partir dessa observação que ele fez ao estudar os vários tipos de animais e vegetais que há em diferentes partes do planeta, que ele começou a observar semelhanças e diferenças, e aí começou a elaborar a teoria da seleção natural. E ele não tinha, Darwin não tinha o conhecimento que a gente tem hoje de genética, é importante a gente falar. Mas antes a gente entrar em Darwin, que vai ser nossa aula seguinte, né? E hoje mesmo a gente vai falar de Darwin, a gente precisa de pensar algumas coisas. Que a gente tem que, primeiro, deixar claro o que a gente tem como herança genética, aquilo que a gente herda dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, e aquilo que a gente modifica no nosso corpo, mas que a gente não vai passar para os nossos descendentes, para os nossos filhos. Então, as características genéticas são aquelas passadas nos nossos genes através da fecundação. A herança genética é aquilo que os descendentes, que faz com que os descendentes pareçam com os pais. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor da pele, algumas doenças genéticas, como câncer, a altura, algumas semelhanças físicas, que faz com que você pareça com seus pais, com seus irmãos. Pode ser características físicas e também características psicológicas, emocionais. A gente também tem isso como herança genética também. Então, a gente tem que pensar que algumas características são influenciadas por herança genética e algumas são influenciadas pelo ambiente que a gente vive. Então, eu tenho a pele clara, no entanto, se eu me mudar para um lugar onde eu tome mais sol, vamos supor, para o Nordeste, para o Norte do nosso país, e eu tome mais sol, eu vou ficar com a pele mais escura se eu tomar muito sol. Então, isso que a gente que tem, essa influência do ambiente, a gente chama de características fenotípicas, quando o ambiente influencia na minha característica genética. Nunca eu vou ter uma pele negra. Mesmo que eu tome sol, fique lá na Bahia, tostando no sol, eu posso ficar o máximo de morena, mas eu não vou ter a pele negra, porque isso não é uma característica genética minha. Então, o ambiente vai modificar o meu fenótipo até um certo limite. Então, as características fenotípicas é quando o ambiente influencia nas características genéticas. A gente tem a alimentação, a prática de atividade física, o sol, são vários fatores ambientais que vão influenciar nossa característica genética. Então, por exemplo, a altura. A gente sabe que a altura é uma característica genética. Seus pais são muito altos,
você provavelmente vai ter uma altura mais elevada. Se seus pais são mais baixos, provavelmente você vai ter uma altura um pouco mais baixa. Agora, seus pais podem ser muito altos, mas se você não teve uma alimentação correta, uma alimentação rica em proteína, ou você não fez atividade física, ou você mesmo não teve sol durante a sua infância, né, para fortalecer os seus ossos, a vitamina D, provavelmente você não vai ter aquela altura máxima que você poderia ter. Então, são umas características ambientais influenciando no seu fenótipo, naquilo que é visível do seu corpo. Então, por exemplo, quem já voltou da praia moreno ou da piscina, essa cor morena não ficou para sempre. Quem já pintou cabelo, daqui a pouco, quando começou a crescer de novo o cabelo, quando cresceu a raiz, cresceu na cor natural. Então, a gente vai fazer aqui só uma brincadeirinha, para vocês lembrarem se é genético ou ambiental, as características que eu estou falando. Então, lembrando que característica genética a gente vai chamar de genotípico. É isso que é influenciado pelo ambiente, é característica fenotípica. Então, por exemplo, essa família de gatinho, isso é uma característica genética ou ambiental? É influenciado pelo genótipo ou pelo fenótipo? Então, aqui, claramente, a gente está vendo uma família com o mesmo padrão de pelagem, então é uma característica genética. Quando a gente vê essa família aqui, a gente está vendo padrões de coloração de pele e padrões de coloração de olho diferentes. A gente está vendo característica genética ou característica fenotípica. A gente está vendo aqui, pela coloração da mãe aqui, para essa que é mãe adotiva dessa menina, eu não sei o nome das crianças não, tá? Nem o nome dos pais. A gente está vendo aqui que o padrão da cor da pele não é igual, nem da cor do olho. Já esse menininho aqui, que é o filho biológico, o padrão da cor da pele e do cor do olho é igual. No entanto, aqui a expressão do rosto, a expressão dos olhos é bem parecido, porque aí já é uma característica ambiental, é como eles estão sendo criados. A forma como eles se expressam é uma característica ambiental, então é fenotípica. Por exemplo, a obesidade é uma característica influenciada pela genética, sim. A gente tem genes que facilitam o ganho ou a perda de peso, metabolismo mais lento ou metabolismo mais rápido, mas sim, a nossa dieta, a nossa família facilita o ganho ou a perda de peso. Tem família que no final de semana vai caminhar, vai correr na universidade, vai fazer atividade física, vai jogar bola. E tem família que vai juntar no final de semana para fazer churrasco, tomar cerveja. Então, padrões alimentares de família ou padrões comportamentais de famílias diferentes. Por exemplo, aqui tem esses dois tipos de cabelo. Qual é uma característica genética e qual é uma característica fenotípica? Claramente, isso é uma característica fenotípica, uma característica ambiental. Que eu saiba, ninguém nasce com esse padrão de cor. É legal, é lindo, mas ninguém nasce com esse padrão de cor. No entanto, esse cacheado aqui é uma característica genética. Claro que um bom tratamento, um bom hidratante no cabelo ajuda um cacho desse. Mas essa moça aqui vai passar esse cabelo cacheado pela sua herança genética às suas filhas e seus filhos, assim como herdou dos seus progenitores. Esse padrão dessa família toda ruiva é genético, é genótipo, né? Veio dos seus genes, ou veio de um padrão ambiental? Veio dos seus genes. Então, pai ruivo, mãe ruiva, filhos ruivos, genes, genética. Esse cara aqui fortão, ele vai passar esses músculos para os seus filhos? Não. Esses músculos ele só está adquirindo porque ele está treinando. Então, é um padrão ambiental, fenotípico. Se ele parar de treinar, ele vai perder os músculos. Se ele tiver um filho, o filho não vai nascer musculoso. Quem dera se fosse assim, né? Genético ou ambiental? Então, quando a gente vê uma criança com síndrome de Down, a gente sabe que é um padrão genético. A síndrome de Down é quando a criança recebe aqui
3 cromossomos no cromossomo 21. A espécie humana tem 46 cromossomos, né? 22 pares, a gente chama de autossômicos, e mais o par sexual. Nós mulheres temos o par com 2x e os homens um x e um y. Então, aqui é um cariótipo, que como chama essa organização dos cromossomos, de um menino. Um menino com síndrome de Down. Ele tem 3 cromossomos 21, quando o normal da espécie são 2. E aqui é um padrão genético. Tá, mas o que isso tem a ver com evolução? Vocês podem estar se perguntando. Porque no pensamento evolucionista, a evolução é um processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no ambiente com o passar do tempo. A ideia de evolução como recurso biológico começou a ser discutida no século XVIII, pois até então acreditava-se na teoria do criacionismo, que Deus havia criado todas as suas espécies de forma imutável. Então, criou uma orquídea, criou daquela forma, e aquela forma que ele criou no começo dos tempos era a mesma forma que criou até hoje. No entanto, na segunda metade do século XIX, entrou em cena, quando começou as grandes navegações, lá em 1600, então, no século XVIII, quando começou o mapeamento mesmo do mundo, começou a se observar, com os estudos dos naturalistas, né, que era como chamavam seus biólogos, começou a observar que os organismos eram muito semelhantes em lugares distintos do globo terrestre e às vezes muito distintos em locais próximos. Então, começou a pensar o que estava acontecendo. Então, na segunda metade do século XIX, lá em 1850, 1860, entrou em cena a teoria de que todos os organismos dividem um ancestral no mundo, sendo o ciclo evolutivo uma junção de transformações lentas rumo a uma nova variedade de espécies. Então, a gente tem um ancestral comum, todos os seres vivos, e fomos tendo mutações acumuladas ao longo da evolução de bilhões de anos de todas as espécies. Desde o primeiro ser vivo até hoje, a gente seres vivos, viemos sofrendo sucessivas mutações. Então, essa ideia aqui, essa cena, essa figura que é propagada, né, que a evolução humana é um macaco que foi dessa forma gradual, não existe. Não é dessa forma. A gente teve vários ancestrais que tiveram, que foram extintos, que deixaram que não estão sendo contados aqui. Então, se a gente for pensar na evolução humana, é como se fosse, é mais semelhante a uma árvore com vários galhos, onde que a gente tem um ancestral comum que deu origem a vários galhos, e esses galhos, por pressões evolutivas, pelo acaso, não foram para frente, enquanto nossa espécie foi. Estamos aqui. Pelo local, que tem possibilidades que até hoje ainda não temos conclusões, e estamos continuando estudando. E a gente estuda isso com o conhecimento dos fósseis. Então, a evolução, a gente fala teoria da evolução, parece que é uma teoria, algo que não foi provado, mas sim, é provado. É provado através do estudo dos fósseis, é provado através do estudo da genética, do DNA. Então, a gente sabe que nós, seres humanos, temos o nosso DNA 99,8% semelhante aos dos chimpanzés, que são os primatas mais semelhantes a nós. No entanto, esses 0,2% faz a diferença imensa, principalmente na fala, no desenvolvimento cerebral. Então, a gente tem uma pequena diferença no nosso DNA, que é uma diferença imensa na variabilidade que a gente tem. Então, as ideias evolutivas começam com Lamarck. Lamarck, ele começa a pensar, olha,
Não é bem Deus criou tudo. Tem alguma coisa errada aí. Então, ele ficou conhecido como a lei do uso e desuso das características, da herança das características adquiridas. A gente sabe hoje que isso não é comprovado, que isso não é correto, mas ele tem o seu mérito, porque ele foi um dos primeiros a pensar que a evolução existia. Então, segundo Lamarck, os organismos transformavam-se em indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio, que forçava esses indivíduos a mudar. Mudanças eram decorrentes das necessidades dos indivíduos. As mudanças ocorreriam baseando-se em dois princípios básicos: o do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Como é que isso funcionaria? Então, dois princípios básicos do Lamarck: uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. Então, primeiro, uso e desuso. Afirma que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e são passadas para os descendentes, enquanto aquelas que deixam de ser usadas atrofiam e não são passadas para os descendentes. Então, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, né? Infelizmente a moto gera muitas pessoas, acidente de moto gera muitas pessoas com deficiência e perdeu o movimento das pernas. Infelizmente a musculatura atrofia. E se essa pessoa vier a se reproduzir, muitas pessoas com paralisia cerebral, com paralisia, com deficiência, com paralisia das pernas, continuam férteis, continuam com a vida sexual ativa, podem se reproduzir, eles passam para os filhos essa atrofia das pernas? Não. A criança nasce saudável, com as perninhas funcionando. Então, a gente sabe que essa lei do uso e desuso não funciona. Por outro lado, aquele marombeiro lá de trás, aquele homem fortão, lá cheio de músculo, todo tanquinho, ele usou muito aqueles músculos, super fortes envolvidos. Quando ele tem um filho, o filho dele nasce com essa facilidade de ganhar músculos? Não. Então, a gente sabe que a lei do uso e desuso não funciona. Lei da herança dos caracteres adquiridos. Segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida de um indivíduo poderiam ser passadas para sua prole. Se eu pintar o meu cabelo de rosa, eu adquiri essa característica, cabelo rosa. Se eu tiver um filho, uma filha, eu vou passar essa característica para minha filha? Não, vai nascer com essa cor de cabelo castanho. Então ele tentou explicar isso através da girafa, né? Que a girafa tinha cabelo, tinha pescoço curto, e aí ela usava o pescoço para tentar, esticava o pescoço para tentar pegar as folhas no alto da árvore, de tanto esticar, 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 uso e desuso, né? Então aquela musculatura foi crescendo, foi se desenvolvendo, e aí ela passou para os seus descendentes. E a gente sabe que não é assim hoje em dia. Mas Lamarck teve o seu mérito, porque ele foi pioneiro. Essas ideias, hoje a gente sabe que são falhas. No caso do uso e desuso, não pode ser deixado de lado o fato de que as características dos organismos são definidas por genes, então, não necessariamente pelo uso contínuo e intenso. Outro erro ainda inclui a segunda lei, já que certas características não podem ser transmitidas, pois não são inseridas na nossa característica genética. Então, essa mãe toda tatuada, a coloração modificada na pele dela, né, pigmento vermelho, verde, preto, isso está externo, é fenótipo, né? Lembra lá que eu perguntei? É no fenótipo dela, ela modificou pelo ambiente dela, ela acha bonito ela ser colorida, né? Então modificou o fenótipo dela, não modificou os genes dela. Então ela teve o neném e o bracinho do neném não está colorido. Então não é uma herança que se passa, não é uma herança que se adquire nesse caso, porque não está nos genes. Então, lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos, que foi que o Lamarck propunha, não é provado, uma vez que não está nos genes.
Já Darwin e suas ideias evolucionistas, então, criada pelo naturalista Charles Darwin e também pelo Alfred Russel Wallace, que foi o que a gente viu no videozinho. Ambos chegaram às mesmas ideias trabalhando de forma independente. Essa ideia evolucionista acreditava que as espécies vivem em constante luta pela adaptação, sobrevivendo apenas os mais aptos e capazes de se reproduzir. Estamos vendo aí a evolução ao vivo. A gente tem visto a evolução do vírus SARS-CoV-19, que é o coronavírus. Ele está mutando. Aquele vírus lá de 2019 não é o vírus que a gente tem hoje. Ele já está mutando, porque a cada vez que ele entra no corpo de uma pessoa, se replica lá dentro, ele, ele tem chance de ter pequenas mutações ao acaso e vai para o corpo de outra pessoa e tem chance de ter outras mutações e ele pode se adaptar, fazendo com que os vírus que são mais aptos se reproduzam mais, causem mais doenças e por aí vai. Tá? Então a gente está vendo a evolução acontecendo. Infelizmente, agora com as vacinas sendo amplamente distribuídas, e eu espero que vocês estejam na faixa das vacinações, estejam se vacinando, ou já tenham tomado a primeira dose, a gente esteja conseguindo vencer esse vírus. Então, Darwin mostra que de um ancestral comum, por exemplo, de um mamífero, a gente tem várias mutações, e de um ancestral comum lá na época, lá dos dinossauros, várias mutações foram se acumulando, originando todos os mamíferos que nós temos hoje, desde os cetáceos, as baleias, até nós, os primatas. Então, Darwin propõe que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim as que se adaptam melhor às mudanças. Então, lembrem disso na sua vida. Vocês não precisam ser fortes, nem sempre os mais inteligentes, mas vocês precisam ser resilientes, ou seja, se adaptarem às mudanças. O darwinismo, então. Ele observou que espécies de plantas e animais mudam ao longo do tempo, que organismos nascem diferentes uns dos outros quando comparamos os mesmos atributos, ou seja, as mesmas características. A gente tem pequenas diferenças, tá? Se você comparar até você com seu irmão, se você tiver irmão, eu tenho irmã, eu tenho olho castanho, minha irmã é da mesma mãe, do mesmo pai, tem olho azul. E que viver é lutar. Lutar não é briga, luta no sentido nesse sentido, né? De boxe, não. É luta para viver. Então, muitas vezes, competir e vencer pela sobrevivência. As variações entre os organismos ajudam alguns deles a sobreviver, a chegar à idade adulta, reprodutiva e deixar descendentes. Então, a gente vê, por exemplo, no caso da Covid, a gente tem pessoas que pegam um vírus, têm efeitos semelhantes à gripe, passa 10 dias e sobrevivem. Pessoas da mesma idade, não estou nem considerando idade diferente. A gente tem pessoas que pegam o vírus, ficam muito ruins, 10 dias acamados, com muita dor, muito mal-estar e sobrevivem. A gente tem pessoas que pegam o vírus, precisam ser internadas e sobrevivem. A gente tem pessoas que, mesmo 10 dias, precisam ser internadas, mas não sobrevivem. Então, pequenas variações nos organismos fazem com que alguns sobrevivam e se reproduzam, deixando descendentes, enquanto outros não sobrevivam, logo não se reproduzem e não deixam descendentes. Parece cruel, mas é assim que a evolução acontece. E parece muito mais cruel quando a gente está falando de Covid e quando está falando dos nossos parentes, amigos, amados, tá? Então,
Se vocês perderam alguém, por favor, não se sintam ofendidos, tá? É porque eu estou falando e eu perdi. E eu estou falando porque é uma forma de observar a evolução realmente acontecendo. Essa briga, essa luta evolutiva está acontecendo nesse momento entre o vírus e a espécie humana. Os descendentes herdam as variações que conferiram vantagens e a seus pais e que vão conferir vantagens a eles também. Então, essas pessoas que tiveram vírus e que sobreviveram e que vão se reproduzir, os seus filhos vão receber essas vantagens. E no futuro, se outros vírus vierem a infectar os filhos, que forem semelhantes ao coronavírus, esses filhos vão ter essas vantagens também. Então, Darwin explicava aquela mesma teoria das girafas de forma diferente. Enquanto Lamarck falava que a girafa ia esticando e por isso aquele músculo cresceu, Darwin já explicou de outra forma, que as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços com comprimentos variáveis. Tinha girafa de pescoço curto, médio, longo. As variações eram hereditárias. A competição entre as girafas e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longo, uma vez que esses conseguiam se alimentar melhor do que a girafa de pescoço curto. Ou seja, a girafa de pescoço longo conseguia mais comida, ficava mais bem nutrida, na hora da corte ali para o acasalamento, ela era mais forte, conseguia mais fêmea, ou se ela era fêmea, conseguia ter um número maior de filhote, ou produzia mais leite, logo o filhote crescia mais. Então, ela tinha mais descendentes, ou ele tinha mais descendentes. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Então, o que a gente vê hoje é só girafa de pescoço longo por conta da seleção natural que aconteceu durante a evolução das girafas. E a gente está falando, não é de uma ou duas gerações de girafa, a gente está falando de milhares de gerações de girafas. A seleção natural, ela acontece, ela é, é, ela acontece ao longo dos anos e ela acontece ao longo de milhares de anos, não no caso dos vírus, que tem reprodução muito rápida. Vai variar, então, de acordo com o ciclo reprodutivo de cada animal. Darwin e suas observações pelo mundo. No ano de 1831, ele saiu num navio, né, chamado HMS Beagle, e ele ia fazer esse navio ia fazer um levantamento cartográfico, né? Ele ia desenhar os mapas pelo mundo, lembrando que a Inglaterra é uma grande potência naval, né? No século XIX, e chamar o Darwin como naturalista. O naturalista era aquele que colecionava, que coletava espécies animais e vegetais como observador mesmo das novas espécies. Então, a fim de fazer um levantamento dos recursos e da cartografia da costa do sul da América do Sul, para depois exploração, né? Os ingleses não faziam isso de graça. Em dezembro de 1831, Darwin tinha 22 anos, ele zarpou nesse navio, HMS Beagle, e durante a viagem, viajava com o capitão do navio. Eles pararam em Cabo Verde, depois foi para Fernando de Noronha, depois parou em Salvador, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Darwin desceu na terra, né? E passou pela Mata Atlântica, acho que ele foi em Búzios, coletou várias amostras. Então, aqui o mapinha que saiu aqui da Inglaterra, parou aqui em Cabo Verde, aqui em Fernando de Noronha, parou na Bahia, no Rio de Janeiro, sei lá que ilha é essa, parou na Argentina, no Uruguai, que a Argentina não parou, no Uruguai, parou na Argentina e na Ilha Galápagos, lembrando que a Terra é um globo terrestre, né? Então
deu a volta no globo, está aqui na Austrália, aqui nas ilhas, na Oceania, Austrália, Oceano Índico, Madagascar, de novo, chegando à Inglaterra, né? Então, lembrando que a gente está falando de um globo terrestre. Então, quando sai daqui e chega aqui, a Terra não é plana. Então, em meados de 1835, quando Darwin estava no Chile, na cidade de Valparaíso, ele fez uma expedição aos Andes, caminhando 1.000 metros de altitude, e encontrou fósseis de conchas marinhas. E ele falou: opa, eu estou a 1.000 metros de altitude e estou observando conchas marinhas e algas também, tá? Então ele percebeu que adaptações aconteciam de acordo com cada ambiente, que as selvas brasileiras, por exemplo, que ele observou a Mata Atlântica, tinha algumas características. Quando ele passou pelos pampas argentinos e colecionou e observou lá a vegetação e os animais dos pampas, ele tinha outras características. Nos Andes, outras características. Então, a essa altura, depois dessas observações, Darwin já estava se questionando sobre essa história que o mundo era, que as espécies eram imutáveis, Deus fez com que as coisas não se mudavam, que as espécies não se mudavam. Então ele começou a questionar esse conceito, que as espécies eram estáveis, estáticas. Deixa eu fazer uma pausinha aqui só para eu acender a luz. Pronto, voltei. Então ele começou a se questionar. E Darwin era muito religioso, tá? Ele era filho de, se não me engano, ele era filho de médico, mas ele tinha uma criação luterana, ele tinha estudado em colégios, ele tinha bem uma criação religiosa, e ele realmente acreditava nisso. Por isso que Darwin demorou tantos anos para publicar o seu trabalho, porque ele era uma pessoa que acreditava que Deus tinha criado tudo à sua imagem, o homem à sua imagem e semelhança. Ele teve uma crise ética muito grande, ele teve uma crise religiosa muito grande. Então, no final de 1835, a expedição lá do HMS Beagle, do navio, chegou nas Ilhas Galápagos. E nas Ilhas Galápagos eram ilhas muito próximas, mas ele fez várias observações. Então, observou e armazenou, né, levou com ele espécies, animais mortos, tá? Empalhados. Então, ele coletou várias espécies e percebeu que cada ilha do arquipélago existiam diferentes árvores, cágados, né, uma espécie de réptil, semelhante a uma tartaruga, e aves. E cada ilhazinha dessa tinha uma espécie diferente de ave. Cada ilhazinha dessa tinha uma espécie de cágado que só tinha aqui. Mas apenas quando ele retornou na Inglaterra e consultou ornitólogos, né, que são os especialistas em árvores, os especialistas em aves, ele percebeu que os tentilhões, que eram aqueles pássaros que ele observou, que ele achava que era tudo de uma espécie, ele observou que o pássaro que estava, o tentilhão que estava nessa ilha aqui de São Cristóvão, era diferente do tentilhão, era uma espécie diferente do tentilhão de Santa Cruz, que era diferente do tentilhão da ilha de Isabela, que era diferente do tentilhão da ilha de Fernandina. Cada ilha, embora próximas, embora os tentilhões sejam aves que possam voar, cada uma tinha era uma espécie diferente. E aí ele questiona, se Deus fez tudo que não muda, por que ele se daria o trabalho de fazer para cada ilhota dessa uma ave diferente? Tá vendo? Esses são os tentilhões. E eles variam principalmente no formato do bico. Tá vendo?
Então, aqui o 3, cadê? O primeiro é o Geopisia magnor, gente, magnorotris, o Geopisa parvula, o 3, esse aqui, Geopisa fortis, e esse aqui é Gherpida olivácea. Então, esse aqui já é uma outra espécie. Então, esses três aqui é da mesma espécie, do mesmo gênero, espécies diferentes, e esse aqui já é outro gênero. Então, assim, em 1837, ele passou a escrever suas primeiras notas sobre a origem das espécies, que é o livro que ele vai publicar, que é o grande livro, que faz a grande diferença. Então, ele passou a relacionar essas adaptações ao ambiente às origens da evolução das espécies. Considerando a variação de cada indivíduo de uma população, Darwin chegou à conclusão que alguns estariam mais aptos que outros e assim venceriam essa competição pela sobrevivência. Os indivíduos mais adaptados ao meio possuíam variações vantajosas em relação aos outros indivíduos que não possuíssem. E esse processo de adaptação Darwin chamou de seleção natural. Então, por exemplo, o que ele observou é que as variações dos bicos têm a ver com o nicho ecológico que eles habitavam, tem a ver com o alimento que cada uma dessas aves tinha em cada uma dessas ilhas. Então, cada ilha tinha uma pressão de alimento, cada ilha oferecia algum tipo de alimento diferenciado e cabia àquela ave se adaptar ou não àquele tipo de alimento. Se aquela ave não tivesse as mutações, não tivessem aquela plasticidade, aquelas variabilidades e para se adaptar àquele tipo de alimento, ela era extinta. Já aquela que conseguia se alimentar do que era possível naquela ilha, ela tinha uma vantagem evolutiva, ela passava isso para os seus descendentes e ela permanecia. Então, esse processo Darwin denominou de seleção natural. Então, novamente, a gente sempre pensa, né? Ficou comum falar que a seleção natural é o mais forte sobrevive. Não, não é o mais forte que sobrevive, nem é o mais inteligente. É o que melhor se adapta às mudanças. Foi isso que Charles Darwin falou. Então é isso. Eu agradeço vocês pela atenção. Qualquer dúvida, me procurem.